Quero nessa manhã aqui agradecer a Deus por mais um domingo nós podermos estar aqui na casa do Senhor e a partir deste momento dar início à nossa escola dominical, a nossa EBD online. E eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus pela vida dos nossos professores, nossos irmãos, os irmãos que nesta manhã já estão se conectando e para acompanhar a nossa escola bíblica dominical. Pastor Diego Ramos, que logo mais estará ministrando aqui o ensino da palavra de Deus, também nosso secretário presbítero irmão Pedro, que está aqui hoje. Quero agradecer a Deus, irmãos, e nós vamos orar ao Senhor. Quero te convidar, a nós que aqui estamos, vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor esta manhã, mais uma vez pedindo aqui a bênção de Deus para a nossa vida, para a vida dos irmãos, para esta manhã de escola bíblica dominical. Oremos então. Querido Jesus, nosso Salvador eterno, nosso Deus e nosso Senhor, mais uma vez na manhã de hoje nós queremos te louvar, agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos na tua casa, Pai. Poder aqui, ó Deus querido, adorar, bendizer, exaltar o nome santo do Senhor. E nesta manhã, Pai querido, nos reunimos para nós podermos aprender, meditar, estudar a tua santa palavra através da escola bíblica dominical, da nossa escola bíblica dominical, Pai. Nós queremos, ó Deus querido, te louvar pelo privilégio que nós temos, Senhor, de poder aprender a tua santa palavra, de poder meditar na tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir por nós que aqui estamos, a mim, o pastor Diego Ramos, que daqui a pouco estará ministrando a tua palavra, ao presbítero irmão Pedro, que é o secretário da nossa escola bíblica dominical. Eu quero pedir também, Senhor amado, pelos nossos irmãos que estão nos seus lares, que nesta manhã já estão acompanhando conosco o ensino da escola bíblica. Ó Pai querido, eu quero pedir a tua bênção, eu quero pedir, ó Pai querido, a tua graça sobre a vida de cada um dos teus servos, Senhor, nesta manhã. Venha abençoar cada família, cada irmão, cada irmã, cada família, ó Deus querido, que nesta manhã, Senhor, já estão se reunindo para, ó Deus querido, a escola bíblica dominical nos seus lares. Ó Deus amado, venha falar conosco através desta lição, desta nova lição que estaremos iniciando neste trimestre, mais um trimestre de aprendizado, Pai, da tua palavra. Ó Deus amado, venha falar nos nossos corações, Senhor, venha nos dar graça nesta manhã. Ó Deus querido, venha abençoar o teu servo que estará ministrando a tua palavra, venha abençoar aqueles que estarão ouvindo e aprendendo a tua palavra. Ó Deus querido, nós oramos no nome de Jesus, Pai. Nós oramos crendo, Senhor amado, que a partir, Senhor amado, desta lição nós também estaremos sendo transformados a nossa vida, nosso pensamento, a nossa forma de viver, ó Pai querido, através do ensino da tua palavra. Ó Deus amado, abençoa cada aluno da escola dominical, Senhor, que ama a tua palavra, Pai querido, que gostaria de estar aqui presente nesta manhã. Nossos irmãos obreiros, nossas irmãs, ó Pai, nossos jovens, adolescentes e as nossas crianças, ó Pai querido, que todos os domingos estão aqui, Senhor, aprendendo a tua palavra, mas no momento, Senhor amado, estão restritos nesse isolamento social. Abençoa-os nesta manhã também, Senhor, que eles possam ser alcançados pela bênção do Senhor,
pela palavra do Senhor nos seus lares. Ó querido Deus, nosso Salvador, nós oramos agora, Senhor, te louvando, te agradecendo por mais esta vitória que alcançamos da tua parte, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, glória a Deus, amém, glória a Jesus. Nós tomamos assento, queridos irmãos. Quero nesta manhã, aqui também, dizer aqui aos irmãos que nós estamos iniciando uma nova missão, segundo trimestre de 2020, e o tema da lição deste trimestre é a Igreja Eleita, um tema muito abençoado, a Igreja Eleita redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Jesus. Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações, vai nos abençoar. Esta manhã vamos estar estudando a lição de número 1, carta que Paulo escreve, que São Paulo escreve aos Efésios, dando aqui as saudações, e nós vamos estar estudando mais esta lição da Palavra de Deus. Domingo 5 de abril de 2005, lição de número 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, saudação aos destinatários. Eu creio que você vai aprender a Palavra de Deus, vai estudar conosco, vai crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Querido irmão, também eu quero lembrar que esta manhã, este dia de domingo, nós temos um compromisso de tirar um período de oração pela nossa nação brasileira. O irmão, a irmã que puder no dia de hoje, aqueles que já estão jejuando, aqueles que estarão jejuando nesta manhã ou no período da tarde, tirando um período de oração. Não esqueça de juntar a milhões e milhões de pessoas, de irmãos nossos, que esta manhã, que durante este dia, estão orando ao Senhor pela nação brasileira, pelo presidente, pela Igreja de Jesus. Orem também por nós, pela Igreja do Senhor em Andradas, pela nossa igreja, pela nossa cidade, e o Senhor vai estar nos abençoando em nome de Jesus. Vamos para o estudo da nossa lição. Eu quero aqui mais uma vez, feche os olhos agora, por favor, conosco. Pai, obrigado, Jesus. Nós vamos para o ensino da tua palavra. Abençoa o teu servo, pastor Diego Ramos, professor, que vai ministrar o ensino nesta manhã. Dê graça a ele mais uma vez, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez nesta manhã para meditarmos na palavra de Deus. Eu sou grato a Deus por poder mais uma vez falar da palavra do Senhor. Nós vamos, como já anunciado nesta manhã, estudar a palavra do Senhor, o nosso segundo trimestre de 2020, a respeito da Igreja Eleita. Nós vamos conhecer um pouco da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós iniciaremos com a primeira lição, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Vamos falar um pouco de forma da carta, apresentar a carta de uma forma panorâmica, onde nós abordaremos alguns temas, mas que serão tratados ao longo da lição. Vamos, nesta manhã, iniciar com a capa da nossa revista, que
tem por título A Igreja Eleita, e também o subtítulo, que é Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nossos irmãos, precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele está a tratar da igreja, não é? O corpo de Cristo, que é o tema desta carta, Cristo como cabeça e o corpo de Cristo de forma geral. A lição nos apresenta, ou a capa desta lição, nos apresenta um rolo com um pergaminho, também está selada com um selo, e nesse selo tem um leão coroado, e também uma coroa de espinhos, e umas gotas de sangue. Quando nós vamos entender esta capa, e toda a capa ela é temática, e repare que nós temos ali então a carta aos Efésios, o rolo selado com um selo, e neste selo está o brasão deste selo, está um leão coroado, e também a coroa de espinho. Tudo isso tem um significado muito importante para nós entendermos a carta. O rolo é a carta aos Efésios, o selo nos leva a entender que é o penhor, o selo, o Espírito Santo, e também o leão é o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo, coroado, e a coroa de espinho nos apresenta a cruz de Cristo. Nós vamos entrar na lição. Primeiro, quero aqui agradecer ao nosso pastor Ezequiel Inácio, que nos dá a oportunidade de falarmos mais uma vez da palavra de Deus. Também agradecer ao pastor Douglas Batista, que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia, licenciado em Filosofia, que é o comentarista do nosso segundo trimestre de 2020. Somos gratos à pessoa do nosso pastor, que nos trouxe essa importante lição, com este importante tema para a nossa meditação nesta manhã. Agradecer aos irmãos também que estão nos acompanhando por esta live, que Deus possa abençoar a sua vida de forma poderosa através desta lição, onde nós vamos nos conscientizar, nos localizarmos na carta aos Efésios, de maneira que Deus tem os seus propósitos para a vida da sua igreja. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele escreve 13 cartas, e esta, Efésios, é a carta que ele escreve na prisão em Roma, e ela é conhecida como a obra-prima da prisão. A carta aos Efésios vai nos apresentar a igreja do Senhor e alguns objetivos que esta igreja deve alcançar, deve buscar enquanto estiver nessa terra. A igreja eleita é um tema interessante. Nós precisamos entender já de início este tema. A igreja eleita, quando fala de igreja eleita, fala de uma eleição. Quando fala, meus irmãos, de uma eleição, fala de uma escolha. Deus escolheu nos salvar por meio de Cristo. É uma escolha de Deus. Quando Deus assim escolhe, na eternidade, Ele decide então
salvar a humanidade por meio de Jesus Cristo. É interessante nós entendermos esta lição, porque Deus não escolhe uma pessoa, um indivíduo em particular, mas Deus escolhe um povo, e este povo é a igreja de Jesus Cristo. Então, nós somos escolhidos como igreja para irmos morar no céu. Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus, Ele não está preso como nós no tempo. Ele é eterno, e por ser eterno, Ele não precisa ou não está preso ao tempo. Ele é um ser atemporal. Ele não está preso então no passado, no presente e muito menos no futuro. Ele passeia por este tempo, ele anda, ele faz o que ele bem entender. E por ser assim, o nosso Deus eterno, Ele conhece todas as coisas, e por conhecer todas as coisas, Ele sabia que o homem iria necessitar de um Salvador. E desde a eternidade, nós já lemos aqui em lições passadas, que desde a eternidade Deus, no seu plano salvífico, escolheu a igreja do Senhor para ser salva por meio de seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Então vamos para um texto bíblico, para nós entendermos já esse tema. A carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3 e também 4. Nós vamos já entender o tema desta lição. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3 e o 4, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos versículo 5 também, para melhor compreensão, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus, a escolha de Deus, é que nós fôssemos salvos por meio de Jesus Cristo. Então Ele nos elegeu em Cristo, nos escolheu em Cristo Jesus, nosso Senhor, para nós sermos salvos. Aleluia. Então nós damos glórias a Deus por isso, por sermos escolhidos. Repito, não um indivíduo em particular, mas um povo, como diz a palavra de Deus, um povo santo, zeloso e de boas obras, propriedade particular do nosso Senhor. Precisamos entender isso, irmãos, para não entrarmos para um caminho em pensarmos que, por sermos uma vez escolhidos, não podemos mais perder a nossa salvação. É justamente a manutenção dessa salvação em Cristo Jesus, tendo a nossa vida pautada na palavra de Deus, é que vai nos garantir a salvação por meio de Jesus. Não vai pensar, por uma vez nós sermos escolhidos por Deus, que nós não corremos o risco de perder a nossa salvação. Mas nós que aqui estamos, você que aí está ouvindo esta lição, Deus mais uma vez, através do Espírito Santo, está te renovando as forças, está nos transformando para que no grande dia, no dia do arrebatamento da igreja, nós estejamos esperando este momento e nós seremos salvos. O texto-alvo desta lição diz assim: a vós, graça e paz,
da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Efésios, capítulo 1, verso de número 2, o texto alto. A verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, nesta epístola, ela vai revelar o propósito de Deus para a igreja do Senhor, tanto o propósito terreno quanto os propósitos eternos. Ela é conhecida também como o Evangelho Celestial. Ela é conhecida dessa forma, porque nos leva a meditar nas coisas celestiais, nos leva a entender a respeito das coisas celestiais. Nós temos aqui algumas leituras diárias que os irmãos que têm as suas revistas em mãos devem ou deveriam ter estudado durante toda a semana. E temos alguns temas também interessantes que está todo relacionado à lição e o decorrimento da lição, onde que o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, está contando toda a sua história, a sua trajetória, quando passou ali em Éfeso. Vamos para a nossa introdução. Está escrito assim: a epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, como já dizia, que a lição ela vai trabalhar a nossa vida, ela vai moldar a nossa vida cristã, vai nos aperfeiçoar, como está escrito no capítulo 4, e versículo número 12, buscando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, a igreja de Cristo. O primeiro tópico, nós vamos por tópico. O primeiro tópico desta lição nos apresenta a autoria e a data. A autoria, vamos lendo a lição e acompanhando, para nós termos maior compreensão. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, está no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1 da carta, onde ele diz que Paulo, ou o apóstolo Paulo, é apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, conhecido como Paulo. Atos 13 e verso 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Que precisamos entender, parar um pouco, porque está tratando do nome Saulo, né? O Saulo significa solicitado, ou até mesmo desejado, pedido insistentemente, ou aquele que foi alcançado por meio de muitas petições e orações. Aí ele faz uma referência ao rei Saul, o primeiro rei de Israel. Quando nós lemos
capítulo 13 do livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar essa referência, capítulo 13, o verso de número 21, que diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto é, pelo espaço de 40 anos. Então eles fazem essa associação em que Saul, que também foi pedido, também foi desejado, que também foi solicitado, para falar, para nos mostrar a respeito de Saulo, que também é da tribo de Benjamim, ou seja, os significados desses nomes. Saulo tem o seu nome também ou mudado, ou como alguém gosta de dizer na versão romana, chamado de Paulo, que significa pequeno, não é? E ele era hebreu, mas tinha a cidadania romana, e nós vamos ler isto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ou capítulo 22, e verso 28, onde Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele conquistou esse direito por nascimento. Capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos, e o verso de número 28. Deixa eu só me localizar. Capítulo 20, versículo 27 diz assim: e vindo o comandante, perguntou a Paulo: dizem, és tu romano? E ele disse: sou. E respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. E disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Então o comandante havia comprado a cidadania romana, gastado um valor, mas o apóstolo Paulo havia recebido esse direito por nascimento. Quando nós olhamos essa situação, entendemos por que essa mudança do nome, e é usado mais o nome Paulo, o apóstolo Paulo, porque ele iria tratar diretamente, por ser o apóstolo dos gentios, com nações gentias, de maneira que este nome era mais conhecido e mais popular entre esses irmãos. Então nós temos aqui a autoria. O apóstolo Paulo é o escritor da carta aos Efésios, e temos a sua assinatura apostólica. É interessante, irmãos, que nesta assinatura apostólica, quando a lição nos apresenta, ele vai dizer que ele não foi escolhido por homens. No versículo 1 da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que não foi escolhido por vontade de homens, mas da vontade de Deus. E aqui eu quero fazer uma reflexão importante. O apóstolo Paulo diz assim, olha, no capítulo 1, versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Na carta aos Gálatas,
O capítulo também é o primeiro, versículo 1. Ele diz assim: Paulo, o apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo está dizendo que ele não foi, a sua escolha não foi feita por mãos de homens. Deus o escolheu para ser o apóstolo dos gentios, E nós vemos uma gama de pessoas, de homens, mulheres, que nos dias atuais já não querem mais ouvir a seus pastores, já não querem mais seguir os seus líderes, e até usam a mesma expressão que usou o apóstolo Paulo: olha, não foi homem que me escolheu, mas sim o próprio Deus. E eu quero vos dizer que tudo isso, irmãos, é uma verdade. Deus é quem nos escolhe, Deus é quem nos chama. Porém, os nossos pastores, líderes, são eles quem nos direciona, quem nos orienta, quem nos guia, e por que não dizer, até nos ensina a fazer a obra de Deus. E quando eu digo isso, eu digo baseado no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, do versículo 10 até o versículo de número 19, aonde o Senhor aparece a um de seus servos, melhor dizendo, chamado Ananias. E ele vai dizer a Ananias, que está em Damasco, que havia um homem na rua direita que estava orando, e que ele deveria ir lá e orar para este homem. E este homem era Saulo. Quando o texto diz que este homem era Saulo, Ananias não quis, porque conhecia a história de Saulo, a reputação de Saulo. Mas Deus vai dizer que aquele homem era para ele um vaso escolhido, mas que precisava das mãos do homem chamado Ananias para orar por ele, ou seja, para orientar. Paulo também vai necessitar de um homem chamado Barnabé para apresentar aos demais discípulos e apóstolos. Então, irmãos, aqui nós precisamos entender de início nesta lição, quando o apóstolo Paulo está dizendo que foi Deus quem o escolheu, ele não está deixando de obedecer também a homens, de seguir a seus líderes. Todos, até mesmo o apóstolo Paulo, precisou de homens para os apresentar a obra de Deus. E hoje nós vemos, como disse, inúmeras pessoas que dormem e acordam, no outro dia são pastores, no outro dia são missionários, no outro dia já estão fazendo uma grande obra para Deus, e os seus líderes nem estão sabendo o que está acontecendo de fato na sua vida. Então tomemos cuidado com essa atitude, pois o Senhor pode não estar conosco quando nós saímos fora da direção da vontade de Deus e da vontade dos nossos líderes. Os nossos pastores precisam estar cientes do que estamos realizando, e muito mais, precisa nos abençoar para que tudo isso seja realizado segundo a vontade de Deus. Esta carta foi escrita na primeira prisão de Paulo em Roma, passou ali algum tempo em Cesareia, depois foi preso em sua própria casa, está escrito no capítulo 28
do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 30. E nesta prisão, ele não escreve somente a carta aos Efésios, mas escreve também Filipenses, Colossenses e Filemão, sendo a carta aos Efésios a primeira carta escrita. E nesta lição, ou nesta epístola, ele vai dizer que ele é o preso do Senhor, que ele é o embaixador em cadeias, ou seja, que ele esteve em prisões ou em tribulações enquanto escrevia esta carta, ou estas cartas. A data da prisão está entre o ano 61 e o ano 62 depois de Cristo, o primeiro século, quando o jovem obreiro chamado Tíquico era o portador, levou e entregou esta carta. Então nós temos aí essa média de tempo, não é? Aproximadamente 61 e 62 depois de Cristo. A lição também vai nos apresentar um esboço da carta aos Efésios, dividindo aqui a nossa lição em duas partes: as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, e a segunda parte, instruções práticas para a igreja e para os crentes. Do capítulo 1 ao capítulo 3 são as gloriosas declarações. Do capítulo 4 ao capítulo 6 são as instruções práticas para a igreja e para os crentes. Então nós temos aí apresentados, irmãos, a autoria e a data. A autoria, apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo, e a data, anos 61 a 62 depois de Cristo. O segundo tópico vai apresentar agora o destinatário, ou seja, a quem foi enviada esta carta. E a lição já vai nos apresentar a cidade de Éfeso, cidade que foi fundada 1050 anos antes de Cristo, onde tornou ali o centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Éfeso era conhecida como a capital da Ásia Menor, onde está hoje a atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada por mármore, com colunas trabalhadas de ambos os lados. Tudo isso está na lição. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para abrigar 25 mil espectadores. Próximo dali estava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Nessa cidade, irmãos, abrigava o templo de Artemis, ou Diana, a deusa da fertilidade, que é o segundo subtópico desta lição, que vai apresentar a religiosidade daquela cidade. Povos pagãos, aonde adoravam então esta deusa, conhecida como Diana, e tinha ali o seu templo. E o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo número 19, vai nos apresentar esta religiosidade que havia ali.
Versículo 35, o texto vai dizer assim: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores, Éfeso, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ou seja, eles criam que a imagem que estava lá, que eles adoravam, havia caído de Júpiter, e que era uma deusa, a deusa da fertilidade, aonde se adorava, aonde eles realizavam ali os seus atos de idolatria. E essa era a preocupação que havia entre os moradores de Éfeso, pois alguns deles trabalhavam como artesãos e vendiam os seus, como diz a lição, os seus nichos de prata a respeito dessa deusa chamada Diana. E por esse motivo, então, esta cidade se vê em uma situação de alvoroço causado por estes homens. Estes homens reúnem os artesãos e levam todos para este grande teatro, aonde deveria ser discutida a respeito de tudo quanto o apóstolo Paulo estava ali anunciando a respeito da salvação, da ressurreição, e esta pregação contra a idolatria que o apóstolo Paulo estava pregando. E tudo isso trouxe grande revolta, porque os artesãos, os trabalhadores daquela cidade estavam preocupados com a sua condição financeira, ou seja, com os seus trabalhos. E a preocupação era somente esta: se estes homens continuarem pregando a respeito desta salvação, deste Jesus, e contra essa idolatria que nós praticamos, nós vamos perder o nosso trabalho, vamos perder o nosso lucro, porque não é de hoje, irmãos, que a idolatria gera lucro, traz grande resultado financeiro para aqueles que assim o faz, não é? Para os artesãos. Estes homens ganham muito dinheiro, e é um dos motivos que não se acaba a idolatria. Não é de hoje e não se acaba porque gera muito dinheiro. Então esta foi uma preocupação desses moradores. Quando milhares e milhares de turistas visitavam a cidade, levavam esses objetos de lembrança, ou até mesmo como motivo de adoração, de retorno para os seus lares. E nós temos algumas experiências assim, não é? No nosso próprio país, nós até conhecemos algumas atitudes assim, aonde pessoas viajam para outra cidade e trazem ali os objetos que ali são confeccionados, né? Sejam eles objetos de idolatria ou não. Então esta era uma das preocupações, e a religiosidade daquela cidade era justamente essa adoração voltada a Diana, essa deusa da fertilidade. A igreja em Éfeso, havia lá uma igreja, o apóstolo Paulo havia evangelizado a cidade e os arredores daquela cidade por 3 anos. Nós vemos essa situação no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 31. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos, o qual ele mesmo os ensina, os instrui a respeito do batismo, não é? O batismo de Jesus, e em seguida os leva a entender e a crer, e também a receber o batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, que nós temos aí então apresentado 3 batismos:
o batismo de João, o arrependimento, o batismo de Jesus, o batismo em água e o batismo no Espírito Santo, que aqueles irmãos precisavam receber e entender que isso era real, que era possível os seres humanos, os homens, os crentes, receberem o Espírito Santo. Diferente do que foi no passado, no Antigo Testamento, onde homens específicos recebiam o Espírito Santo, agora, a partir da descida do Espírito Santo, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, todos os homens que crescem receberiam então o batismo, seriam revestidos de poder através do Espírito Santo. E estes homens, estes 12 discípulos, foram então batizados no Espírito Santo. Quando eles seguiam os seus ensinos, ensinando os judeus da sinagoga por espaço de 3 meses, e teve alguns dos judeus que começaram a resistir ao apóstolo por causa dos seus ensinamentos. É quando então ele vai para a escola do tirano, dos tiranos, onde ele passa a ensinar. E Deus era de tal forma na vida do apóstolo Paulo, que a Bíblia vai dizer no capítulo 19, que até os lenços do apóstolo Paulo curavam os enfermos. E aqui nós vemos uma particularidade, irmãos, na vida do apóstolo Paulo. Os lençóis do apóstolo Paulo curavam os enfermos e também expulsavam os demônios. Mas isso era algo especial com o apóstolo Paulo. Isso não quer dizer que nós devemos extrair deste texto uma doutrina, não é? Aonde nós vemos aí nas grandes mídias homens que dizem que os seus lenços também curam, homens que dizem que as suas roupas curam. Isso foi uma particularidade do apóstolo Paulo. Quando nós vamos entender esta lição, ou este capítulo, nós vamos encontrar alguns homens que ali viviam, alguns judeus que ali viviam, os filhos de Ser, são sete filhos de Ser, que ao ver a reputação do apóstolo Paulo, o que ele estava realizando, ou o que Deus estava realizando através do apóstolo, eles tiveram a iniciativa de fazer do mesmo jeito. E os irmãos conhecem a história e, no fim, o que aconteceu com eles. Ao se depararem com uma pessoa endemoniada, eles vão expulsar os demônios, eles vão expulsar, são exorcistas. A Bíblia diz que eles eram exorcistas ambulantes ainda, que não tinham compromisso com Deus, mas que vão expulsar o demônio daquela pessoa perturbada, endemoniada, e eles usam o nome, em nome de Jesus, que Paulo prega. E aonde nós entendemos que existem algumas situações que Deus usa com cada pessoa. E aquela pessoa endemoniada, o espírito que ali estava, disse na boca da pessoa que eles conheciam Jesus e sabiam muito bem quem era Paulo. Mas ele faz uma pergunta a estes homens assim: e vós, quem sois? Ou seja, vocês não têm nenhuma vida espiritual, de maneira que nem os demônios os conhecem. E nós precisamos ser conhecidos de Deus. Deus precisa nos conhecer. Deus precisa saber quem nós somos. Nós precisamos ter uma relação íntima com Deus, para que em uma situação como essa, nós não venhamos cair no descrédito que caiu nestes homens. Em pouco dizer que até os demônios não os conheciam, deram uma surra neles e largaram eles nu diante daquela situação. Então, existem algumas situações na Bíblia que
são particularidades que não vai acontecer de novo e nem devem acontecer de novo. Outro exemplo interessante quando falamos disso é quando Jesus ele gosta no chão, ele faz uma lama, não é? E passa nos olhos daquele cego e manda que ele vai se lavar no tanque. Isso é algo que aconteceu com Jesus, uma particularidade de Jesus. Não é uma doutrina que nós devemos sair fazendo isso. Aconteceu com Jesus. E nós vemos muitas pessoas extraindo da Bíblia um texto e usando para fazer uma doutrina. Nas suas igrejas existe tudo isso. Pessoas que são curadas com lenço, eles usam estes artefatos ou coisas que aconteceram na Bíblia para fazer uma campanha, para dar nome a uma campanha, sendo que o Senhor Jesus não quer que nada disso aconteça. Ele só quer que o Evangelho Salvador seja anunciado a todos os povos. Aleluia. Então isso é só para nós entendermos que tudo isso não passa de invenções humanas ou a cópia daquilo que aconteceu. Quando eles não querem transformar as igrejas em uma religião judaizante, não é? Vamos lá. A saudação da epístola, vamos lá. Como os irmãos devem ter percebido nas lições ou nas cartas do apóstolo Paulo, ele sempre saúda os irmãos com a graça e a paz, e nos dando a entender que essa graça, o favor imerecido de Deus, ele nos traz a paz que Jesus pode nos dar. Essa graça, irmãos, é o ato de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele apresenta, ou se apresenta, ou cumprimenta, ou saúda alguém com essas palavras graça e paz, a expressão que nos lembra favor gratuito e merecido de Deus. Quando ele saúda assim, ele está dizendo: olha, nós não merecíamos isso, mas o Senhor Jesus fez por nós. Então, quando ele faz este ato, quando ele morre na cruz, ele nos dá, através da graça, a salvação e a paz necessária, a paz que o mundo não nos dá. E é esta paz que nós desfrutamos neste momento. Ninguém entende o que nós vivemos ou o que nós sentimos, mas nós sentimos a paz de Jesus. E Jesus disse que ele nos dá a paz, não como o mundo nos dá, porque a paz do mundo é passageira, mas a nossa é permanente, não é? Então esta é a saudação costumeira do apóstolo Paulo. Nas suas cartas ele vai saudar os irmãos, na maioria das vezes, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o terceiro tópico desta lição, e já caminhando para o término deste estudo. Passa muito rápido, o tempo parece que voa, e quando estamos falando da palavra de Deus, nós queremos que o tempo para nós ficarmos estudando e falando, mas o tempo voa. Então, o tópico 3 vai falar do propósito da mensagem aos Efésios. Precisamos entender uma coisa interessante. O texto já vai dizer aqui a lição, que os irmãos que estavam na igreja de Éfeso eram irmãos que vinham do mundo helênico. E alguém pode perguntar: mas o que é esse mundo helênico? O mundo helênico, irmãos, é o mundo, a moda, o modo de vida dos gregos, não é? Esta helenização era o que foi apregoado quando Roma ele vai conquistar ali os impérios, os
ele vai ensinar ou pedir aos gregos que ensinem esta língua. Era a língua universal da época, a língua grega. Por isso, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua que dominava a época. Era o modo de vida dos gregos. E quando nós falamos disso, isso quer dizer a cultura, o falar, todo o agir, até mesmo o pensar, era dos gregos, a ponto de um poeta chamado Horácio fazer a seguinte observação, dizendo que a Grécia, que foi subjugada pela Roma, agora subjugou o seu feroz conquistador. Ele está dizendo: olha, a Grécia foi subjugada pela Roma, mas o costume, a vida, a cultura da Grécia subjugou, ou seja, passou a dominar os homens daquela época e daquela região. E é justamente com estes homens que o apóstolo Paulo agora está a tratar, a enviar esta carta, a carta aos Efésios. Estes homens que viviam, que praticavam religiões de mistério e magia, ou seja, eles praticavam misticismo. Estes homens agora vão ser instruídos pelo apóstolo Paulo através do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. E já de início, no capítulo 1, e versículo 20 e verso 22, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo está nas mãos de Jesus, até o universo, que era o objeto de estudo dos gregos, ou destes homens que estudavam, os filósofos, estes homens que trabalhavam com a intenção de descobrir, de conhecer, de desvendar os mistérios. E o apóstolo Paulo já vai revelar a eles no capítulo de número 1 e verso de número 20 e 22, que agora eles estando com Cristo, eles deveriam entender que Cristo era quem tinha todo o poder. O versículo 19 diz assim, olha, melhor, vamos ler o versículo 15 até o versículo 21. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para que com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22. E pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Então ele pôs, o apóstolo pode dizer a esses irmãos que todas as coisas, principado, potestade, poder, domínio, está tudo isso debaixo dos pés do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o qual é o cabeça da igreja. E é sobre este cabeça da igreja que é a mensagem da carta aos Efésios. O cabeça da igreja
igreja, ou seja, o cabeça do corpo, o corpo é a igreja. A mensagem do apóstolo Paulo, ou de Deus através do apóstolo Paulo, é justamente essa: que Cristo é a cabeça da igreja, e que a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, eles devem estar ligados um ao outro. De maneira que o apóstolo Paulo ele vai usar até essa expressão para tratar do relacionamento conjugal do homem e da mulher, sendo o marido o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja, ou a mulher, é um corpo, ou seja, deve obedecer a Cristo, não é? Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo está passando aos irmãos de Éfeso. Ele está falando a respeito da consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele é o cumprimento de todos os planos de Deus para o seu povo. O texto bíblico vai dizer que, e vindo a plenitude dos tempos, se manifestou a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, cumprindo tudo o tempo, todos os tempos, Jesus veio para preencher, ou para cumprir a plenitude, tudo completo, as profecias, as palavras dos profetas, o livro dos Salmos, tudo está resumido na vida de Jesus a esta terra. Eu sempre digo aos irmãos que nós precisamos ler a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, e temos por obrigação, por dever, de buscar encontrar a Cristo em cada livro, porque Cristo Jesus, ele é o centro da Bíblia, ele é o tema central. E quando nós falamos de tema central, nós queremos dizer que ele é o ser mais importante que existe dentro da Bíblia. Ele é o ser mais importante que existe na história, seja ela bíblica ou paralela. Jesus, ele é o divisor de águas. Jesus, ele é o que há de mais importante para ser encontrado na Bíblia Sagrada. E às vezes nós nos preocupamos. Nós não somos contra teologia, não, muito pelo contrário, nós apoiamos e gostamos, amamos, buscamos, à medida do possível, conhecer e desvendar algumas coisas que estão na Bíblia. Mas às vezes nos preocupa quando nós deixamos Cristo de lado e buscamos outras mensagens, outros temas que não sejam um tema cristocêntrico. Cristo deve ser o centro das nossas vidas, o centro dos nossos pensamentos, o centro dos nossos ensinamentos, o centro das nossas exposições. Cristo deve ser o centro. E quando nós olhamos para a mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, nós vemos que ele coloca Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, no centro, de maneira que agora o Espírito Santo, ou o ministério do Espírito Santo, pela igreja de Éfeso, pela carta aos Efésios, vai fazer com que os crentes daquela época venham a ter uma vida cristã, mediante a vontade, o estilo de vida, baseado que na vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus para aqueles irmãos na época? Era que eles deixassem de ser povos separados. Quais povos separados? Os gentios e os judeus. Eles estavam então separados, e a epístola vai fazer com que estes irmãos arranquem, como Cristo havia arrancado, a parede que fazia a separação. E por isso ele vai usar a expressão do homem com a mulher, o casal que foram unidos. Ele vai dizer que de dois
que Jesus vai dar sequência a esta unidade, a esta comunhão através do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, trabalhando no coração do homem, vai fazer com que eles acabem com a inimizade, ou pelo menos era a vontade de Deus, ou é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos um. Não é o que Jesus diz? Eu quero que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Mas às vezes nós queremos viver a nossa vida em particular, não é? Queremos levar somente com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, e acabamos por nos esquecer de sermos uma unidade. Nós somos chamados aqui a sermos unidos pela vontade de Deus e do Espírito Santo, sermos a um só povo, termos um só pensamento, seguirmos a um só Deus, Salvador de toda a humanidade. E esta é a mensagem do Evangelho, ou do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Ele apresenta então Cristo como cabeça, a igreja como um corpo, e o Espírito Santo ligando ou trabalhando os irmãos, para que dentro deste único corpo, porque há um só corpo, há uma só igreja, né, no sentido universal, a igreja de Cristo, a igreja invisível de Cristo, é uma só, e nós às vezes carregamos, não é? Esta carga pesada que é de querermos nos dividir. Mas uma coisa é certa, Jesus vem buscar um povo, como disse no início. Ele não escolheu uma pessoa, mas escolheu um povo. Este povo é a igreja. Todos aqueles que se encontrarem andando segundo o propósito da palavra de Deus devem estar ligados a esta igreja, o corpo de Cristo. E ele vai dizer: portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que sua igreja faça. Então ele apresenta o que Jesus fez, e agora ele espera na carta que a igreja venha retribuir e venha realizar nessa terra. Para nós resumirmos aqui o que está em Éfeso, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está dando instruções de como deve viver a igreja de Cristo, ligada no cabeça, que é o próprio Senhor Jesus. E não é de qualquer maneira que nós vamos chegar, não é de qualquer maneira. O apóstolo Paulo vai até falar ali no capítulo 6 a respeito das armaduras dos guerreiros, dos crentes. Tudo isso na atmosfera espiritual da vida, né? Nós temos que estar ligados, revestidos de toda a armadura, para que possamos então enfrentar as batalhas espirituais. Para nós encerrarmos a nossa fala, o nosso estudo nessa manhã, e agradecer a Deus, eu quero fazer uso da leitura, da conclusão desta lição. Nós falamos aqui de uma forma panorâmica da lição, pois todos estes temas que nós falamos aqui, ou damos início a falar, a começar a nossa apresentação, vai ser tratado ao longo das 12 lições que agora nos resta ao longo do segundo trimestre, e será então estudado pontualmente cada tema, cada lição, cada parágrafo, cada intenção, cada mensagem aqui na revista do segundo trimestre. Mas a conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo
recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. É o que nós já estávamos aqui resumindo, não é? Então, que nós possamos, a partir dessa lição, deste domingo, buscar a ler e a conhecer a carta aos Efésios, que eu tenho a certeza que nos dará grandes ensinamentos e edificação, e nós serviremos ao nosso Deus com mais ousadia, com mais alegria, e com a ressalva de que sabendo que o nosso Deus, Ele peleja pelas nossas vidas. Meus irmãos, eu agradeço a todos por ter nos acompanhado por esta live, os nossos pastores em questão, o pastor Ezequiel Inácio, presbítero Monteiro. Muito obrigado a todos pela oportunidade de, mais uma vez, falar da palavra do Senhor. E assim eu agradeço os irmãos no nome de Jesus. Amém, pastor? Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos felizes e alegres pela lição tão importante que estudamos, iniciamos nessa manhã, com base na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Textual da lição já lida pelo professor, pastor Diego Ramos, diz aqui: a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esta saudação que o apóstolo Paulo nos traz como marca da bênção apostólica, né? E nós glorificamos a Deus, irmãos, porque estas mais 12 lições que estaremos estudando nesse trimestre, abril, maio e junho, nos trará aqui lições importantes para a nossa vida espiritual. São temas importantes que a introdução, o resumo, a conclusão da lição já nos dá aqui um entendimento, pois implica aqui no resumo da salvação, nos revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Então são lições muito importantes para aquele irmão, para aquela irmã que tem o desejo de servir a Jesus, de alcançar de Deus essa tão graça imerecida que nós recebemos da parte do Senhor, né? Preparar a sua vida para uma verdadeira vida com Deus, uma vida cristã. Somente reforçando aqui aos irmãos, o tema deste trimestre que nós estaremos estudando é a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Jesus. Com certeza nós seremos grandemente edificados pela palavra de Deus, pelo estudo da lição da escola bíblica dominical. E nós queremos convidar o irmão, a irmã, para não perder as aulas da escola dominical. Não sabemos até quando durará, nós vamos estar aqui online, né, trazendo aqui a lição de uma forma online aos irmãos, ao vivo desta forma, esses cultos online que estamos fazendo, não sabemos até quando vai, porém nós queremos te convidar para não perder o ensino da palavra de Deus nos domingos pela manhã. Eu queria também, queridos irmãos, para nós aqui encerrarmos a nossa escola dominical, deixar aqui alguns avisos importantes para a igreja.
ontem no nosso culto abençoado na noite de ontem, que Deus nos deu, foi transmitido também online pelos irmãos através do Facebook, e lá também no nosso canal do YouTube, nossos cultos já estão lá disponíveis para todos os irmãos que quiserem assistir. O canal do YouTube ADB Andradas, Assembleia de Deus do Belém, ADB Andradas. Os irmãos vão encontrar lá também nossos cultos que estão sendo gravados e estão sendo disponibilizados para todos os irmãos. Entram lá, assistam o culto, inscreva-se no canal da igreja, e permitido Deus, em breve nós também estaremos usando este canal para a transmissão dos nossos cultos. Mas eu queria, irmãos, avisar aqui aos irmãos que hoje à noite, a partir das 18h30, nós estaremos aqui na sede orando a Deus com os irmãos que já foram convocados para o culto desta noite, o culto online desta noite. E às 19h em ponto, início do nosso culto com louvor. A nossa live também será disponibilizada através das 19h. Em ponto, nós estaremos louvando a Deus, adorando a Deus junto com a igreja. Nós aqui com o grupo de irmãos, e você na sua casa, com a sua família, também terá a oportunidade de se juntar a nós e adorar ao Senhor. Eu queria também aqui dizer aos irmãos que a partir da próxima semana eu estarei publicando nas redes sociais, no Facebook, nos nossos grupos de WhatsApp, que na próxima semana, a partir de segunda-feira, ou melhor, na próxima semana não, essa semana que começa hoje, né? Hoje é o primeiro dia da semana. A partir de segunda-feira, todas as noites, nosso templo sede aqui vai estar aberto para todos os irmãos que quiserem passar aqui para tirar um período de oração. Nossa igreja vai estar aberta segunda-feira, das 19 às 20h30, das 7 da noite às 8h30 da noite. Você pode passar por aqui, dobrar os joelhos, tirar aqui 10 minutos, 30 minutos ou 1 hora de oração, conforme o irmão desejar. Mas, a nossa igreja vai estar de portas abertas para todos os irmãos, todos aqueles que quiserem tirar um período, um momento com Deus. Na terça-feira nós temos o culto de ensino da palavra do Senhor. Na terça-feira nós temos aqui os irmãos que serão escalados. Na quarta-feira nós temos 2 períodos da igreja aqui disponível, com portas abertas para a igreja. Às 14h30 com a irmã Janete, você pode passar aqui também, dobrar os joelhos, orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Pode também aqui trazer aqui o seu sacrifício, o seu dízimo, a sua oferta, nesses dias que as portas da igreja estarão abertas. Também na quarta-feira teremos às 14h30, às 16h e à noite, das 19 às 20h30, das 7 da noite às 8h30 também. Na quinta-feira, esse trabalho será feito com a escala das irmãs do ciclo da oração. Então, a coordenadora irmã Késia, e juntamente com as irmãs que estão na direção do ciclo de oração, estarão convocando as irmãs para estar aqui na quinta-feira, orando ao Senhor. Não está sendo realizado um ensaio como antes, com o grupo das irmãs do ciclo de oração, mas serão escaladas as irmãs que estarão vindo aqui para dobrar os joelhos, orar ao Senhor e buscar a face do Senhor. Sexta-feira, portas abertas também, das 19 às 20h30, você também poderá passar aqui, orar ao Senhor. E agora eu quero que o irmão anote aí, sábado e domingo, nós teremos aqui na nossa igreja, eu vou estar falando com os irmãos, vou estar publicando, orientando os irmãos, porque nós teremos aqui uma escala especial, para que todos os nossos irmãos possam participar da ceia do Senhor, passar aqui durante o sábado e o domingo,
e participar da Santa Ceia do Senhor nosso Deus. Tá? Teremos aqui uma escala especial, teremos aqui obreiros, nós estaremos aqui em horários para que os irmãos possam passar por aqui, orar ao Senhor, receber aqui a ceia do Senhor, serem servidos da ceia do Senhor e depois também retornar aos seus lares. Mas o nosso desejo é que todos os nossos irmãos do nosso ministério passem aqui no sábado e no domingo e ceiem ao Senhor e sejam abençoados também pela participação da Santa Ceia do Senhor. Então eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Deus abençoe nossos irmãos que participaram da live desta manhã da nossa escola bíblica dominical, muitos irmãos que comentaram aqui a live, que participaram da nossa escola bíblica. Que Deus abençoe, que Deus nos dê um domingo abençoado nesta manhã, domingo de bênção, uma tarde de bênção para a vida de cada um dos nossos irmãos. E logo mais às 18h30 nós já estaremos aqui dobrados os joelhos, e às 19 horas o início do nosso culto de louvor, adoração a Deus e palavra de Deus para toda a igreja do Senhor. Nós aqui estaremos e você no seu lar, junto com a família. Não esqueça de convidar a família que está dentro da tua casa para também participar do culto ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado ao pastor Diego Ramos pela ministração da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida do senhor, do nosso irmão, da sua família, e também nosso secretário presidente, irmão Pedro, que vai estar aqui agora orando ao Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua igreja. Depois da oração nós estaremos ministrando a bênção apostólica, a bênção do Senhor para a vida dos nossos irmãos. Saúde aos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Pai. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento que passamos aqui na sua casa, meu Pai. Aos irmãos que estão lá nos nossos lares, meu Pai, cada um no seu lar, neste momento, conectados contigo, meu Pai. Aqueles que aproveitaram dessa aula, dessa escola, abençoado, meu Pai. Obrigado, meu Pai, porque é um privilégio estar na sua presença logo nesse domingo, na parte da manhã, nesse domingo ímpar, meu Pai, em que muitos estão em jejum e oração neste momento pelo nosso país, meu Pai. Obrigado, Senhor. Abençoe a cada um neste momento, meu Pai. Cada um que está ali na sua casa neste momento, que a sua bênção chegue até a seus familiares, meu Pai. Abençoe a sua igreja, meu Pai. Abençoe, meu Pai, esse povo que ora, que clama por Ti neste momento, meu Pai, porque o Senhor está contigo, o Senhor está com cada um de nós neste momento, meu Pai. Que as palavras que aqui foram proferidas, meu Pai, possam entrar nas nossas vidas e fazer a diferença na nossa família, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda a mão aonde você está também para receber a bênção do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a sua igreja, agora e sempre, e junto digamos amém, amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pode ficar perto, pastor.